E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas trazendo mais um vídeo de Unity 3D, continuando aqui a nossa série do sistema de gerenciamento de sprites. Nesse vídeo a gente vai criar uma classe, uma função especial para decodificar as informações que a gente vai ter no nosso arquivo XML. Até tem uma demonstração aqui do que vai ser o arquivo XML. Que vocês têm um modelo, eu vou deixar esse modelo disponível para vocês baixarem de algum jeito aí. Então, como vocês podem ver, o XML é uma linguagem que funciona com essas tags aqui. Por exemplo, nós temos uma tag chamada sprites e dentro dessa tag, dentro desse marcador sprites, nós temos outras subdivisões. É como se isso aqui fosse a raiz do nosso sistema e fosse se dividindo em galhos, depois em folhas. Por exemplo, esse marcador aqui é a raiz, depois nós temos esse marcador sprite, que seria... Aliás, esse marcador sprites aqui é o tronco da nossa árvore, sprite já é a raiz, já é uma, um filho desse tronco aqui, e depois, por último, nós temos as folhas, que são os nossos retângulos, onde a gente vai ter um retângulo para cada sprite dentro da nossa tabela de sprites, do nosso sprite sheet. Como vocês podem ver também, cada marcador pode ter variáveis. Nesse caso, o marcador sprite, ele tem uma variável chamada name, e o conteúdo de uma variável em XML sempre fica entre aspas. Não importa se é uma string, se é para ser um inteiro, se é para ser qualquer coisa, sempre entre aspas, e na hora de ler os valores é que a gente faz a conversão, se necessário. Como vocês podem ver, o marcador ele pode conter um valor no momento em que ele abre e o momento em que ele fecha. Então, entre esses momentos, ele pode ter um valor. No caso do nosso marcador sprite, o valor dele são os retângulos desse sprite em específico. Mas no caso do marcador rect, o valor são as coordenadas do nosso retângulo, que ficam aqui separadas por vírgula. Depois a gente vai ler, vai separar por vírgulas e vai converter para inteiro e vai formar a nossa classe. Um retângulo também tem um nome que é opcional. Se vocês tiverem um sprite sheet com alguns sprites fundamentais, vocês podem acessar um sprite por nome em vez de dar play, como se fosse uma animação. Vocês podem usar de outra forma e pegar um sprite daquela tabela de sprites por nome. Então vocês vão usar um nome definido aqui nessa propriedade. E caso vocês não definirem um nome, a gente vai fazer um sistema que usa números inteiros, porque a gente vai ter um dicionário. Cada dicionário vai ter uma chave que é uma string, que é o nome do retângulo, e um valor que é um sprite rect, que vai ser esse valor contido aqui. Então, caso o nome não esteja contido, a gente vai usar um inteiro convertido para string em sequência crescente, alguma coisa do tipo. Mas XML é uma linguagem bem simples, então funciona com essas subdivisões, com esse enraizamento, com essas folhas, que eu tentei exemplificar agora rapidinho para vocês. Só estou falando isso agora porque na hora de ler o XML a gente precisa ter um pouco da noção do que está acontecendo aqui. Também vale a pena dizer que quando eu inicio essa marcação aqui, aqui começa um elemento chamado sprite. Aqui começa, por exemplo, uma raiz ou um nodo chamado sprite. E no momento em que eu insiro barra sprite, eu estou terminando esse elemento. Então, nesse momento, o elemento começa e nesse momento o elemento termina. Todo elemento que começa, obviamente, precisa terminar. No caso do nosso elemento rect, a gente termina ele na mesma linha. No caso do sprite, a gente termina ele depois de definir todos os retângulos do nosso sprite sheet. Então, antes de começar a programação mesmo, só queria convidar vocês a curtirem duas páginas. A primeira é a página do Indie Developers Brasil. Então, se estiver trabalhando em um jogo, em algum projeto seu, passa lá, divulga o projeto, a comunidade é forte e o pessoal vai te ajudar. E a outra página, obviamente, é a página do canal aqui, a nossa página no Facebook, a página do canal. Lá vocês
Os vídeos sempre saem primeiro no canal, vocês têm também algumas novidades, o que está acontecendo, por que eu não posto vídeo, por que eu posto vídeo e algumas explanações também, eventualmente. Bom, então é isso. Fica o convite aí para vocês curtirem essas duas páginas se for possível. E então agora vamos voltar para o nosso tutorial. Eu vou criar uma classe para poder decodificar o nosso arquivo XML e converter ele em uma lista de sprite info, que são informações de tabelas de sprite. Então eu vou criar essa classe aqui. É só uma classe para centralizar esse tipo de recurso. Eu vou chamar de XML parser. Parser é uma coisa que converte, que sei lá, que faz um tipo de conversão ou que analisa o nosso XML e vai passar ele para um outro formato, que vai ser a nossa lista de sprite.info, que é uma classe que a gente já criou nos vídeos anteriores. Aqui está a nossa classe. Primeira coisa que eu preciso dizer é que essa classe não precisa herdar de monobehavior, porque eu não quero anexar ela a nenhum objeto. Eu quero que ela fique aqui no inspetor, porque eu só vou querer usar, na verdade, um método que ela vai possuir, que a gente vai escrever agora. Como essa classe vai precisar retornar uma lista de um certo tipo, e listas são uma espécie de array dinâmico, nós vamos precisar usar o namespace system.collections.generic para poder inserir listas. Então aqui a gente vai ter uma função estática para que ela possa ser acessada sem uma instância dessa classe XML parser. Então é uma função estática que vai retornar uma lista, como eu já disse, de sprite.info, e eu vou chamar o método de parse. A Unity possui um formato especial que se chama text asset, e esse formato ele pode armazenar a informação de um arquivo .txt, de um arquivo .xml. Então, quando a gente for usar arquivos .xml na Unity, a gente vai usar esse tipo aqui, text asset. Por exemplo, quando você quer armazenar um GameObject, você quer arrastar um GameObject lá para o inspetor do seu script, você vai abrir espaço para uma variável do tipo GameObject e vai arrastar o GameObject. Nesse caso, como a gente quer abrir espaço para uma variável do tipo .xml, que é a extensão dela no Windows, a gente vai abrir espaço para uma variável do tipo textAsset, e aí a gente pode arrastar arquivos XML para ter acesso ao conteúdo deles. Então aqui eu vou precisar passar um parâmetro que é o nosso XML. E essas variáveis do tipo textAsset, elas têm uma propriedade chamada text. Então, text é o texto do arquivo. Aqui como a gente vai trabalhar com entrada de dados, a gente vai precisar usar um namespace chamado system.io, que é input e output, ou seja, entrada e saída de dados. Nesse caso, a gente vai usar o recurso de entrada de dados para poder ler esse arquivo XML, e também a gente vai precisar usar o namespace system.xml, que obviamente permite que nós tratemos de arquivos XML. Então, para começar, eu vou precisar criar um leitor. Esse leitor vai ler o nosso arquivo XML e vai fazer com que nós possamos tratar elementos, tratar conteúdo dos elementos e assim por diante. Então, começando com essa classe chamada XMLReader, a gente vai ter uma instância dessa classe aqui, eu vou chamar de Reader. E para criar uma nova instância dessa classe, a gente vai acessar um método especial de XMLReader, que é o método create. E aqui, como vocês podem ver, ele tem vários métodos de criação. E aqui no parâmetro do XML reader.create, a gente vai passar uma nova instância de um string reader. E essa classe ela faz a leitura, caractere por caractere, de uma string. E a string é justamente o texto desse nosso XML. Então o parâmetro para o construtor dessa classe vai ser xml.text. Então aqui a gente vai
inicializar essa classe que faz a leitura caractere por caractere dessa string aqui e vai passar para esse leitor do XML. Agora a gente precisa de um loop para saber enquanto esse leitor estiver executando a leitura do arquivo XML. Então, para fazer esse loop, a gente vai usar uma função específica da classe XMLReader, que é a função read. Essa função retorna uma bool, verdadeiro ou falso, e enquanto o leitor estiver lendo o arquivo XML, essa bool vai retornar verdadeiro. Então, essa vai ser a condição do nosso loop. A condição do loop vai ser justamente o retorno de uma função. Enquanto reader.read, ou seja, enquanto o leitor estiver fazendo a leitura do arquivo. Obviamente, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só uma abreviação. Então, enquanto eu estiver fazendo a leitura desse meu arquivo XML, eu vou fazer certas verificações para eu poder ler os names, ler os conteúdos e tudo mais. Então, para isso a gente vai precisar de mais variáveis locais. Como vocês podem ver aqui, vai ter um momento que a gente vai começar a ler retângulos. Então a gente vai ler retângulo, vai ler outro retângulo, vai ler outro retângulo, até que a gente vai ler um novo sprite. No momento que a gente detecta que a gente vai começar um novo sprite, a gente precisa ver se nós estávamos lendo retângulos e se a gente estava lendo retângulos, a gente precisa adicionar esses retângulos que a gente leu como formando um novo sprite, porque no momento que a gente começar um novo sprite, quer dizer que a gente terminou o anterior. Então o anterior pode ser adicionado para a lista de retorno de informações de sprite. Então, nós vamos precisar ter alguns parâmetros adicionais, algumas variáveis locais adicionais nessa função. E uma dessas variáveis é um dicionário, a chave é uma string e o conteúdo é um sprite rect, justamente para identificar o current, o sprite atual que a gente está lendo. Então eu só vou inicializar esse dicionário agora. Então são variáveis para fazer o controle do fluxo de dados que a gente está lendo a partir desse arquivo XML. A gente precisa também de uma string, que é o nome do sprite atual que a gente está fazendo a leitura dos retângulos, por exemplo. Então, current sprite name. Eu vou inicializar como string.empty, que é a mesma coisa que fazer current sprite name igual a mesma coisa. Só que assim fica, sei lá, eu acho mais legal, então mais bonitinho. Então eu vou inicializar desse jeito aqui. E a outra variável que a gente precisa é um inteiro current rect iteration. Inicialmente é 0. Porque nesse caso aqui, vocês podem perceber que os meus retângulos não têm nome. Então, como é que eu vou fazer para diferenciar esses retângulos um do outro no meu dicionário? Eu preciso ter chaves únicas, então eu preciso diferenciar esses retângulos. Então, o que eu vou fazer é eu vou ter um contador que vai aumentar a cada novo retângulo que eu leio. Então, por exemplo, esse retângulo receberia o zero, que é o valor atual do contador. Depois, no próximo loop, eu incrementaria em 1 esse contador e o próximo retângulo seria lido com esse contador valendo 1. E assim por diante. E no momento que a gente começar a ler um novo sprite, que a gente detectar que a gente vai ler um novo sprite, a gente simplesmente reinicia esse contador. Então é uma variável só para o caso de não haver nenhum nome inserido no objeto, nenhum nome inserido no retângulo. E por último, a variável que a gente precisa aqui é a variável de retorno realmente. Então é uma lista de sprite.info, eu vou chamar de info. Essa é a variável que vai ser retornada por essa classe. Vejam que os tipos de retorno precisam bater. Aqui eu estou dizendo que eu retorno uma lista de sprite.info. E esse aqui é minha variável de retorno. Vocês podem ver que ela tem o mesmo tipo do que o indicado aqui como retorno. Então,
inicialmente o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver se eu comecei a ler um elemento cujo nome é sprite. No momento em que eu começo um elemento cujo nome é sprite, vejam que, imagine que eu estou aqui, eu comecei um novo elemento, e o nome desse elemento, e esse elemento é um sprite. Só que eu já estava editando um outro sprite, que era esse aqui. Então, no momento que eu começo um novo sprite, eu preciso adicionar o conteúdo dessa variável current, que eu criei, uma variável local, eu preciso criar um novo sprite com essas informações, porque eu estou começando a ler outro. Então, essas informações aqui precisam ser adicionadas para os valores que eu vou retornar da função, bem como o nome, ele vai ser sobrescrito, porque aqui eu tenho um novo nome para esse novo sprite. Então, essas informações aqui, elas precisam ser salvas, e para isso eu preciso detectar que eu comecei a ler um novo sprite. Então, para detectar qual é o elemento que a gente está lendo nesse momento, novamente para vocês, elemento é esse valor que vem logo depois do sinal de menor aqui. E para ver se a gente começou um certo elemento, a gente usa a função if reader.isStartElement. Então aqui a gente passa entre parênteses qual é o elemento que a gente quer ver se o leitor começou a ler. E nesse caso é sprite. Então se eu começar um novo sprite, eu vou precisar adicionar na variável, na lista info, essas informações aqui. O meu conteúdo atual de retângulos de sprite e o nome que é dado por essa variável aqui. Mas eu só vou adicionar se eu tiver elementos, se eu já estiver lendo, se eu tiver lido sprites, se eu tiver lido um sprite anteriormente. Vejam que nesse caso, se eu começar esse sprite aqui, eu já estava lendo um anteriormente. Então quer dizer que o conteúdo dessa variável current é maior do que zero, quer dizer que eu tenho conteúdo nessa variável. Mas se eu começar a ler esse sprite aqui, na hora que eu começar, vocês podem ver que anteriormente eu não tinha lido nenhum sprite. Então o conteúdo daquela variável lá é zero. A quantidade de valores é zero. Então eu só vou adicionar para a lista de retorno se a quantidade de elementos nesse dicionário for maior do que zero. Então if current.count, se a quantidade de elementos nesse dicionário for maior do que zero, o que eu faço é o seguinte. Info.add, eu vou adicionar um novo sprite sheet info, e aqui eu peço um dicionário que contém as informações de cada sprite rect e possíveis nomes. Então, esse parâmetro aqui nada mais é do que a nossa variável local current, que vai armazenando essas variáveis durante a leitura. E o sprite name é essa variável aqui, current sprite name. Então, como eu falei para vocês, no momento em que eu iniciar um novo... Aqui faltou um parênteses. No momento que eu iniciar a leitura de um novo sprite, a minha variável currentRectIteration precisa ser voltada para zero. E o nosso dicionário ele precisa ser esvaziado, a gente precisa limpar o nosso dicionário, porque a gente vai começar um sprite totalmente diferente. A gente não pode ter informações dos sprites anteriores. Então, para isso, a gente vai usar a função current.clear, que vai limpar todas as informações de chaves e valores contidas nesse dicionário. E agora, depois de fazer esse if, depois de salvar tudo, se fosse necessário, a gente vai reescrever o nome do sprite. Então, essa variável currentSpriteName vai ser sobrescrita. Agora, então, a gente vai precisar sobrescrever essa variável com o valor da variável name do nosso XML. Aqui no XML, nós temos todo sprite ele tem uma variável chamada name. Então, para pegar um valor de uma variável, a gente vai usar a função getAttribute. Essa função é uma função também da classe XMLReader. Então, a gente pode fazer o seguinte, reader.getAttribute, e o atributo que a gente quer pegar é o atributo de nome name. E nesse momento a gente já sobrescreve o valor o valor do nome atual do sprite. Vejam que essa condição, vejam que essa atribuição independe da gente estar começando um novo sprite ou estar no segundo, no terceiro, no quarto, independe. A gente sempre vai sobrescrever, só que, claro, a gente precisa ver se não tem um sprite
que a gente precisa adicionar para a lista dos que vão ser retornados, se a gente não estava lendo um anteriormente, porque daí a gente vai precisar adicionar para a variável que vai ser retornada. E aqui vamos botar um else, caso contrário, se eu comecei a ler um retângulo, aí tudo muda. Se eu comecei a ler um retângulo, minhas verificações são diferentes. Primeiramente, eu vou começar armazenando o nome desse retângulo, porque vocês têm aquele parâmetro opcional que um retângulo pode ter um nome. Então, vamos criar uma variável local, rectName. Eu vou igualar ela a reader.getAttributeName. Agora, então, se o que eu fiz aqui, se essa string aqui for nula ou for vazia, quer dizer, se o nome que o usuário deu é uma string vazia ou se ele não deu nome, então essa variável rectName vai receber a iteração atual, aquela variável de iteração atual de retângulo, só que convertida para uma string, óbvio, porque isso aqui é um inteiro. Eu estou tentando anexar um inteiro a uma string, isso não é possível, então eu preciso fazer essa conversão para string. Eu tenho também outra função importante que é a readContentString. O conteúdo de um elemento é esse valor aqui. Então, essa string a gente vai estar lendo. E aqui que está contida a informação crucial do nosso sprite, as informações de coordenadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor de strings e nesse vetor eu vou armazenar essa string, só que dividida no lugar onde há vírgulas. Então, na verdade, o que eu vou ler quando eu ler a string de conteúdo, eu vou ler isso aqui. Só que, ao mesmo tempo, eu vou dividir tudo isso aqui onde há vírgula e vou criar uma nova string a partir disso. Então, eu vou acabar com uma lista que tem os seguintes valores. Só que isso aqui continua sendo string, então eu preciso converter para inteiro e depois, então, adicionar uma nova instância da classe SpriteRect. Então, para fazer isso, é bem tranquilo. Primeiro, a gente precisa criar o nosso vetor de strings. Eu vou chamar ele de content, que é o conteúdo desse nosso elemento. E agora é o seguinte, reader.readElementString. Essa é a função que vai retornar aquele elemento, aquela string do elemento que eu indiquei para vocês aqui. Essa string vai retornar esse valor, no caso, é claro, da gente estar lendo esse elemento aqui. Só que vejam que está dando um erro, porque eu estou tentando anexar uma função que retorna string para um vetor de strings. Então aqui eu já vou dar um split. Como isso aqui retorna uma string, eu posso dar um split nessa string e eu vou dar um split nos locais onde há vírgula. Então, a partir daquela string concatenada, eu vou passar a ter essa lista de strings que representam as coordenadas. E aqui também vocês podem perceber claramente que o índice 0 desse vetor equivale ao valor x, o índice 1 equivale ao valor y, o índice 2 equivale ao parâmetro de largura e o índice 3 equivale ao parâmetro de altura. Que está na ordem, né, que a gente definiu. Então aqui o que eu posso fazer é current.add e aqui eu vou adicionar um novo par de dados para esse dicionário. O primeiro é a chave, que é o rectName, e o segundo é um SpriteRect. Então a gente precisa inicializar um novo SpriteRect, só que vejam que ele pede inteiros. Então o que eu vou fazer aqui é pegar cada índice dessa string, desse vetor de strings local content, que eu sei que tem 3 índices, precisa ter 3 índices,
para ter valores para x, y, altura e largura, e eu vou converter esses índices para inteiros. E para fazer isso eu faço o seguinte, int.parse, isso vai converter uma string para um número inteiro. E a string que eu quero converter é content de índice 0. O que isso faz é pegar esse 0 aqui, entre aspas, que é uma string, eu vou passar ele para o parse e ele vai virar 0. Isso aqui é um número inteiro. O 200, a string 200, vai para o parse e vai sair 200, vai sair um inteiro 200. Então, assim eu consigo fazer a conversão de string para inteiro. Não se assuste com esse programa que a gente vai usar depois para criar um sprite sheet. E aqui eu faço o mesmo esquema para todas as coordenadas. Agora é a coordenada y, então é o índice 1, depois é a coordenada de largura, então é o índice 2, e depois é a coordenada de altura, que é o índice 3. Fecha os parênteses e está pronto. Agora, é claro, eu preciso incrementar a minha variável inteira, current iteration, em 1. Está praticamente pronto. Só que agora, quando a gente sair do loop, deixa eu só ver, aqui termina. Quando a gente sai do loop, a gente ainda precisa fazer uma coisa. Quando a gente sai do loop, a gente ainda vai precisar fazer uma coisa. Vejam que, no momento que eu sair do loop, eu vou estar aqui, acabou o arquivo. Só que eu não vou começar um novo elemento sprite para poder adicionar os arquivos do último sprite que eu li. Então, como é que eu vou fazer para adicionar? Bom, é só depois de terminar o loop, a gente vai verificar se tem dados para a gente adicionar na lista de retorno. Então, if current.count for maior do que 0, é aquele mesmo sistema. info.add new sprite sheet information sprite info, que é a nossa variável current, e o sprite name, que é current sprite name. Então, nesse caso, quando nós terminássemos de ler o arquivo, a gente ainda assim ia adicionar o último sprite lido, independente de a gente começar um novo elemento de nome sprite ou não. Em seguida, eu só vou fechar o leitor, reader.close, indicando que eu terminei de ler o XML com essa instância de XML Reader, e eu vou retornar a info. E info é, obviamente, a minha variável que vai conter as informações do XML, só que convertidas para essa nossa classe SpriteSheetInfo que a gente criou na aula número 2. Bom, então agora que o script está terminado, vamos voltar para a Unity e ver se não tem nenhum erro. Não temos erros e vamos partir para um outro script que a gente vai criar. E esse script ele vai centralizar todos as informações de sprite num lugar só. Eu vou chamar ele de sprite set, que é o conjunto de sprites. Então, quando alguém for tentar pegar um sprite, for tentar usar um sprite, vai precisar se referir a essa classe aqui para um método específico ou para qualquer coisa, para qualquer função que vai pegar um sprite e vai retornar esse sprite para a classe que estiver requisitando ele. Então a gente vai ter que ter um espaço. Essa sim precisa derivar de monobehavior, porque essa classe precisa ser inicializada em um objeto, já que ela tem que conter um espaço para um text asset, que é o nosso sprite data. Eu vou chamar de dados do sprite. E também precisa ter um private static list. Bom, eu preciso incluir a classe system.collections.generic, porque esse sprite set precisa ter uma lista
de Sprite Sheet Info, que são os sprites. Então, na função start, eu vou usar aquela função de parsing para fazer o seguinte: a nossa lista vai receber xmlparser.parse e o text asset que eu passo aqui como parâmetro é sprite data, justamente essa nossa variável pública. Agora precisa ser estático para que a gente possa criar uma função estática, public static, que retorna um sprite info. Eu vou chamar de getSprite. E obviamente, quando a gente quer pegar um sprite, a gente precisa passar uma informação que identifique qual é o sprite que a gente quer buscar. E nesse caso, o que identifica um sprite é o nome dele, então string name. Agora o que eu faço é um loop por todos os meus sprites da lista sprite.info. Então, for each sprite in sprites. Para cada sprite que eu tenho nessa lista, se sprite.spriteName for igual ao nome que eu estou passando como parâmetro, então é esse sprite que o usuário quer pegar e é esse sprite que eu vou retornar, return sprite. Se eu sair desse loop, quer dizer que eu não encontrei o sprite que eu estava procurando, já que eu não retornei ele. Então eu vou retornar null. Quer dizer que o sprite que o usuário estava buscando não existe e eu retornei null. Essa função start, em vez de start, pode ser até awake, que é chamada ainda antes da start, para que não haja nenhum problema de tentar buscar um dado e a classe ainda não está inicializada. Ok, então aqui eu vou criar um empty, eu vou chamar de sprite set, botar um espaço antes para que fique sempre acima dos outros objetos. E eu vou adicionar o meu sprite set. Eu preciso trazer o meu arquivo XML ainda, porque eu não tenho nenhum. Então, primeiro que eu vou fazer é criar um sprite, na verdade. Antes de criar um XML, eu preciso de um sprite. Então, o que eu fiz foi criar essa espécie de cubo rotacionando, que vai ser o meu sprite. E eu vou jogar aqui no Texture Packer. O Texture Packer é um programa bem legal para você criar sprites. E você pode exportar para vários formatos. Inclusive tem como exportar para XML, só que o XML que o Texture Packer exporta é diferente do XML que a gente está criando para leitura. Então, dá para adaptar para o nosso sistema que a gente criou agora ler um arquivo XML do Texture Packer, mas não é o caso desse vídeo. Então, eu vou exportar para o formato Unity 3D. Vou colocar um nome qualquer aqui. Sprite.txt é o formato. Sprite.png. Bom, agora o que eu faço é arrastar as imagens que vão compor o meu sprite aqui para a aba Sprites. E o meu Atlas está formado. Aqui vocês têm opções para tamanho e tudo mais, eu não vou mexer nisso. Só para exportar para a versão free sem nenhum problema, o que tem que acontecer é o tree mode precisa estar para none, setado para none, e o algoritmo precisa estar setado para basic. Então, a partir disso, você pode clicar em Publish, que ele vai publicar o seu arquivo. O meu está aqui o meu sprite. Eu vou arrastar ele para Unity. E como eu falei para vocês, os sprites eles vão precisar ficar numa pasta chamada Resources. Eu já criei essa pasta aqui, Resources, e eu vou arrastar o meu sprite lá para dentro. E também, o sprite ele precisa ter o mesmo nome que ele vai ter no XML. Então eu vou chamar ele de Sprite Demo, uma demonstração de Sprite. Agora o que eu vou fazer é aqui no Notepad, eu vou usar esse exemplo aqui, essa demonstração, esse modelo. Como eu tenho só um Sprite, eu vou deletar esse outro arquivo do modelo. E o nome do meu Sprite é Sprite Demo. Esse nome aqui que tem que bater com o nome do arquivo. Então eu não vou ter nenhum nome para retângulo, como é opcional eu não vou ter. E aqui nesse txt,
que exportou junto, vocês podem editar ele com algum programa, e vocês têm os frames do sprite de vocês. Essas informações x, y, w e h, vocês precisam copiar em ordem para esse arquivo XML aqui. Então, no caso do primeiro, frame é 22.128.128. Também não pode ter espaço, porque senão é provável que dê algum problema. E outra coisa que vocês precisam fazer é no Texture Packer setar a opção que habilita a rotação para false. Não pode ter rotação no sprite de vocês. Então assim vocês vão fazendo, vocês vão copiando essas informações aqui em ordem e separando com vírgula sem espaço para o arquivo de XML de vocês. Cada um desses PNGs é em um retângulo diferente. E é isso. Essas informações aqui estão prontas. Eu vou salvar esse arquivo para, sei lá, spritedata.xml. Bom, então spritedata.demo.xml. Vou trazer esse arquivo aqui para Unity. Pode ficar em qualquer pasta, eu vou deixar na Resources mesmo. Eu vou vir aqui no meu sprite set, vou anexar esse XML, viu como eu falei para vocês que dá para anexar no tipo text asset, tá aqui. E eu tenho aqui a minha informação do meu sprite chamado sprite demo, então esse nome tem que bater, sprite demo. E aqui estão as informações dos retângulos desse sprite demo, desse sprite de nome sprite demo. Bom, vamos só executar para ver se não vai dar nenhum erro. Não temos erros. E depois de ler as informações aqui no sprite set, vocês podem fazer, por exemplo, um loop e printar o nome do sprite só para ver se está funcionando. Então, nesse caso, ele precisaria printar sprite demo, que é o nome do sprite que eu tenho aqui. É exatamente isso que ele printa, sprite demo, quer dizer que aparentemente está lendo certo. E agora vamos testar a animação em si. Eu vou criar um plane aqui. Um plane, eu vou chamar de sprite holder. E como eu falei para vocês, a gente precisa de um script para controlar o que vai acontecer com o nosso sprite. Claro que esse sprite holder precisa ter esse script sprite anexado, como eu falei para vocês. Então eu vou criar aqui uma pasta qualquer, eu vou chamar de 2D Sprite System e vou armazenar todos esses scripts aqui. E agora eu vou criar um outro script aqui que vai ser Sprite Controller. Esse é o script que vai controlar. Pode ser o script que controla o personagem de vocês, pode ser qualquer coisa. Só que esse vai ser o script que vai controlar, na verdade, o sprite. Então aqui eu preciso abrir espaço para uma variável do tipo sprite, uma referência para essa variável. E na função start, eu sei que o script onde esse objeto está anexado, o objeto onde esse script está anexado precisa ter uma referência, uma instância desse script sprite anexado.
Vejam que é o caso do sprite holder, esse objeto aqui. Ele tem um script do tipo sprite anexado. Então eu posso fazer o seguinte: sprite recebe getComponent, eu vou buscar um componente, eu vou buscar um script na lista de scripts que esse objeto tem, e esse script é do tipo sprite. Então ele vai me retornar uma referência para esse script aqui. Agora o que eu posso fazer é sprite.play, por exemplo, ou primeiro sprite.create, é aquela função que cria o sprite, busca a textura e tudo mais. E agora, qual é o sprite info que eu vou adicionar? É spriteSet.getSprite, e aqui eu passo o nome do sprite, é spriteDemo, a gente criou ele antes. E agora sim eu posso dar o play. Preciso setar um play mode, deixar loop, intervalo entre frames 0.1 float, e vamos deixar assim. Então, com essas três linhas, vocês vão poder, eu espero que vocês possam criar a execução, né, fazer a execução do sprite nesse plane aqui. Outra coisa que vocês precisam fazer, precisam ter certeza que o max size da textura de vocês nunca é menor do que a resolução da textura de vocês. Digamos que aqui o max size seja 256 e a minha textura seja de 512 por 512, a textura original. Isso não pode ocorrer, no mínimo precisa ser igual. Então o max size no mínimo precisa ser 512 por 512 para se igualar ao tamanho original dessa textura aqui. Então só uma dica para vocês. Vou tentar dar o play aqui, espero que dê certo. E nada aconteceu, porque eu não anexei o script Sprite Controller aqui. No mínimo um erro tem que dar, né? Olha só. A nossa animação, ela parece não estar tocando, mas na verdade ela tá. É porque o material que está sendo anexado aqui não tem transparência. Então a gente vai precisar resolver isso agora. Então a gente precisa dar um jeito de adicionar um material nesse objeto aqui, um material que contém a transparência. Então vamos ver em qual script que a gente pode fazer isso. Foi um detalhe que eu me esqueci, eu só prestei atenção agora. Talvez essa função create mesmo. Vamos ver. Talvez aqui seja um lugar interessante. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte: a gente pode fazer com que o material desse objeto, renderer.material, receba uma nova instância de um material, e aqui a gente pode aplicar um shader para esse material. O shader precisa ser, obviamente, transparente. Então, para buscar um shader, a gente usa a função find, shader.find, e aqui a gente passa o caminho do shader que a gente quer procurar. Vejam que tem um shader, eu vou criar um material qualquer aqui. Tem um shader Transparent Diffuse, que habilita a transparência numa textura que possui transparência. Então vocês vão ter que usar esse caminho aqui, transparent barra diffuse, para ser o caminho do shader que vocês vão procurar aqui. Então, nesse caso, entre aspas, vocês vão colocar, ó, transform aqui, transparent barra diffuse. É o caminho do shader que vocês querem anexar para esse material. Então, a cada vez que eu chamar essa função create, eu vou criar um novo material para esse renderer. Claro que não é a melhor solução, a gente pode usar algum tratamento do tipo if para ver se esse objeto já tem um material com transparência e assim por diante, mas só para esse caso, essa linha aqui já vai fazer o trabalho. Então aqui eu espero que no momento que eu dê play, a transparência esteja anexada nesse plane. Agora sim, a gente tem um plane com transparência, animado.
Vocês podem também controlar o offset entre frames pelo próprio inspetor. Você pode criar um public float, eu vou chamar de ou interval between frames, que é o mesmo nome do parâmetro que a gente criou aquela vez. E na função update eu faço o seguinte: sprite.interval vai receber interval between frames. Isso vai fazer com que o valor setado no inspetor seja o intervalo do sprite. Vamos dar play. Vocês podem ver que à medida que eu vou diminuindo o valor, eu consigo um playback mais rápido. Quando eu coloco o valor zero, não há nenhum delay, então por isso que ele passa muito rápido, mas na verdade ele não está esperando nenhum frame para passar, ele está passando direto. Mas é isso. Aparentemente está funcionando, vamos só testar os outros modos de execução. Eu vou tentar once, para ele só executar uma vez. Aparentemente funcionou também. E eu vou testar agora o ping-pong, que vai até o fim da animação e depois volta e fica assim infinitamente. Eu vou diminuir o. Aliás, eu vou aumentar o intervalo, porque tá difícil de perceber aqui. Sinceramente, nessa animação aqui tá bem difícil de ver se tá funcionando, mas deve estar, porque não tem nada de errado no nosso sistema, então suponhamos que esteja certo. Aqui eu vou só também fazer um controle. Digamos que se eu pressionar a tecla ESC, eu quero que o sprite pare de animar. Então, sprite.stop, e isso deve fazer o trabalho sujo de parar e de tocar esse sprite aqui. Vou pressionar Escape e pronto, ele parou de tocar a animação no sprite. Digamos também, eu vou só abrir esse XML aqui para eu poder editar no Visual Studio. Digamos que esse primeiro retângulo tem um nome, eu vou chamar de primeiro frame. Primeiro frame. Os outros vão seguir aquela ordem. Esse aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eles não têm nenhum nome, então eles seguem o valor inteiro. Mas como esse aqui tem nome, ele vai assumir esse nome aqui, primeiro frame. Então, digamos que quando eu vou continuar com o negócio da tecla ESC. Quando eu pressionar a tecla ESC, eu vou querer que o sprite pare de tocar e também que o primeiro frame assuma o valor desse primeiro frame, que o primeiro frame tome conta da imagem, como se fosse um frame só. Vocês entenderam o que eu quis dizer, eu acho. Então, aqui na classe Sprite, eu vou fazer uma outra função. Essa função não estava prevista. Eu vou chamar essa função de setFrame. Preciso do nome do frame, obviamente. Então, eu vou pegar as informações do retângulo desse frame em sprite info
ponto getFrame, getSprite, aliás. Essa função a gente fez. E o parâmetro que é o name é o próprio name que eu estou passando aqui como parâmetro. Então, renderer.material.mainTextureOffset é rect.getOffset. E aqui a gente precisa passar as dimensões da imagem. Então, vamos criar esse vetor 2 aqui. imgDimensions. Eu uso spriteTexture.width e spriteTexture.height. E aqui eu passo imgDimensions e para a escala a mesma coisa. getScale e passo as dimensões da imagem. Aqui eu vou chamar de setSprite e não de setFrame. Então nessa função aqui, eu vou chamar sprite.setSprite e o sprite é o primeiro frame, que é esse retângulo aqui, primeiro frame. Ou, na verdade, eu vou criar um negócio um pouco diferente. Deixa esse sprite aqui. Eu vou criar um outro retângulo que vai ser um retângulo vazio. Ele vai pegar só uma parte transparente da imagem. Então eu vou chamar ele de vazio. E eu vou supor que no ponto que começa em 400, em x e 400 em y, e tem 1 pixel de altura, 1 pixel de largura e 1 pixel de altura, seja um valor vazio. Obviamente é um valor vazio, não tem nada ocupando aquele espaço, é só transparente. Então aqui eu vou setar o sprite vazio. Quer dizer que eu parei de tocar e eu quero setar o sprite vazio. Talvez seja uma coisa que você vá fazer aí, não sei. Mas vamos só supor esse caso para testar o nosso sistema. Tá tocando bonito, pressionei ESC e vejam que ele setou o frame para aquele sprite lá. Só que como tá tudo alpha lá, não aparece nada no plane. A gente pode fazer o mesmo com o primeiro frame. Então nesse rect aqui eu vou chamar de primeiro frame. E eu vou setar o sprite chamado primeiro frame. No momento que eu reexecuto isso aqui, quando eu pressiono ESC, ele reseta a animação e volta para o primeiro frame. E é isso aí. Como eu já disse, se os retângulos não contiverem um nome definido, digamos que esse aqui é o 1, porque ele não tem nenhum nome. Aqui seria o 0, mas tem um nome. Então aqui é o 1. Então eu posso usar 1, setSprite 1. Eu vou pegar o sprite que tem essas coordenadas aqui. Vocês vão poder perceber que vai dar certo também. É isso aí, funcionou. Bom, meus amigos, essa aula já ficou bem longa, então eu não vou tomar mais muito tempo de vocês e a gente continua o que tiver para fazer no próximo vídeo. Só pedindo para você deixar o seu joinha aí, o seu gostei, o seu favorito no vídeo, se gostou do vídeo, se foi útil para você. E também, se for possível, compartilhe o vídeo nas redes sociais para mais gente conhecer o meu trabalho e possivelmente ser ajudado por esse conteúdo. Então é isso, um abração e até o próximo vídeo.